Boa tarde, bom dia, boa noite, porque essa palestra ficará gravada e outras pessoas poderão revê-la em outros momentos. Sejam muito bem-vindos à Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Hoje nós recebemos aqui a doutora Glícia Barbosa de Matos Brasil. Doutora Glícia é graduada em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira e em Psicologia pela Universidade Gama Filho, com especialização em Direito Processual Civil pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, especialização em Recursos Humanos e AG Master pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Atua como analista com especialidade em Psicologia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e como professora do corpo docente da PUC do Rio, da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Escola de Administração Judiciária e da Associação dos Advogados de São Paulo. É palestrante do Instituto Brasileiro de Direito de Famílias, o IBDFAM, com experiência na área de psicologia. Para mediar essa palestra, nós contamos aqui com a participação muito honrosa da doutora Maria Marleide Maciel Mendes. Doutora Maria Marleide é juíza de Direito da Terceira Vara de Família, é formadora da Infam, é especialista em processo civil pela Universidade Federal do Ceará, é especialista em Direito Público pela UFC, é mestra em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em Direito Penal pela Universidade de Fortaleza, Unifor, doutora em Direito Privado pela Universidade da Argentina e pós-doutora pela Università degli Studi di Messina, na Itália. Além da doutora Marleide, contaremos com a especial participação aqui da doutora Iana Martins Araújo, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e é secretária executiva do Núcleo de Depoimento Especial do TJCE. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra aqui, então, à doutora Maria Marleide, para fazer a saudação inicial ao público e à palestrante. Boa tarde, sejam bem-vindos ao quarto colóquio sobre o depoimento especial, com a temática depoimento especial em casos de alienação parental. Cumprimento aos organizadores do evento, aos participantes online, assim como a insigne palestrante, doutora Glícia Barbosa de Matos Brasil, que é uma honra tê-la conosco, doutora, na pessoa da eminente desembargadora Maria Villalba Fausto Lopes, a quem presto minhas sinceras homenagens pela iniciativa deste evento. Com certeza, a escolha do tema desperta controvérsias no meio doutrinário e jurisprudencial. Assim sendo, com a publicação da Lei 14.340 deste ano, 2022, de maio, que alterou a Lei 12.318 de 2010 para modificar procedimentos relativos à alienação parental, também ao Estatuto da Criança e Adolescente, nos oportuniza reconhecer a relevância do tema a ser exposto pela doutora Glícia, que é o depoimento especial em casos de alienação parental. Principalmente por materializar o direito de participação assegurados ao público infanto-juvenil, conforme está lá estatuído no artigo 12 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças. Então, durante o evento, o público online poderá fazer perguntas, certo? E deixar aqui no chat. Agora, a doutora Glícia vai dispor dos 20 últimos minutos para as respostas, ok? Então, com a palavra, é um prazer, doutora Glícia, com a palavra a doutora Glícia. Meus amigos, eu quero dizer para vocês da minha alegria de estar aqui hoje e da honra que eu tenho de estar participando de um evento tão importante, de um debate tão importante, principalmente vindo de magistrados, né? E me alegra muito quando eu percebo que a magistratura moderna não se contenta mais em repetir o que está na lei. E é uma magistratura crítica, é uma magistratura que está atenta às transformações sociais e que muitas vezes nem sempre a lei atende às necessidades.
E esse debate doutrinário, acadêmico, profissional, prático, que é o que nós vamos trazer aqui, tem muito a fazer, precisamos fazer isso muitas vezes, né, para que possamos aplicar a lei de uma forma que seja mais adequada. Quero dizer da minha alegria e cumprimentar a todos. Quero cumprimentar ao desembargador Luciano Lima Rodrigues, diretor da ESMEC, pela iniciativa e que possibilitou de nós estarmos aqui hoje. Ao doutor Alexandre Sá, juiz coordenador da ESMEC, também meu muito obrigada. A desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes, coordenadora do NUDEP e da Coordenadoria da Infância, esse órgão tão importante que articula entre a equipe técnica e os magistrados e que promove os depoimentos especiais, isso é de suma importância. A servidora Iana Martins, que é secretária executiva representante do NUDEP, todo o grupo de trabalho de implementação do depoimento especial, porque eu sou entrevistadora forense, e sem esse grupo de trabalho que nós temos que ter constantemente, nós não conseguimos fazer um bom trabalho. E quero agradecer, e na pessoa dela, cumprimentar todos os meus colegas psicólogos e os colegas assistentes sociais, na pessoa da minha querida Rochelle Trigueiro, que é minha colega de muitos anos, servidora, psicóloga do Tribunal do Ceará, e nós tivemos o prazer, eu tive o prazer de conhecer a Rochelle quando nós fizemos aqui no Rio, na Corregedoria, o primeiro seminário sobre depoimento especial, logo assim que a lei foi lançada, em 2017, né, que a lei foi publicada. E a Rochelle veio até a nossa corregedoria, palestrou conosco, passamos o dia aqui com o seminário, junto com a professora Lili Stein. E a partir daquele start, nós tivemos outros debates e a Rochelle está sempre junto. Então, amiga, um grande beijo. Doutora Maria Marleide, muito obrigada pela gentileza, pela generosidade, por esse sorriso, por me receber aqui dessa forma, agradeço muito. E vamos lá, pessoal. Eu sou instrutora da Escola Nacional de Magistratura, né, da IFAM, e penso que o que eu tenho a contribuir para os magistrados é trazer um pouco do olhar da psicologia, um pouco do olhar de nós, equipe, porque eu sou há 24 anos psicóloga do Tribunal aqui do Rio, tenho formação em Direito também, especialização em Processo Civil, e essas questões relacionadas ao depoimento especial nós precisamos muito conversar. Porque hoje nós temos uma cultura de que a criança é sujeito de direitos. Nós temos uma realidade trazida pela Convenção dos Direitos da Criança e pelo Estatuto da Criança e pela Constituição, que a criança é sujeito de direitos. Mas me preocupa muito como que nós estamos fazendo isso. Como tem sido a nossa prática de escutar essa criança. Seja na audiência tradicional, seja lá na perícia, seja na sala de depoimento especial. Eu não sei se os juízes aqui, doutora Marleide, eles são todos de família ou eles são de áreas distintas? São de áreas diversas, né? Eu acho que houve aqui uma queda de internet. Doutora Marleide, a senhora está me ouvindo? Oh, sim. Os juízes são de diversas áreas, como que é? Sim, são diversas áreas que o evento é aberto à magistratura, aos servidores, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, certo? Então, nós temos um público bem diversificado, doutora. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, desde que a lei foi surgir, a lei foi publicada, em março de 2017, a Lei de Depoimento Especial, a Lei 3.431, essa lei me gerou uma grande angústia. E eu, através disso, criei um movimento aqui na Corregedoria do Rio de criarmos um grupo de trabalho para poder estudar especificamente a questão da alienação parental. Então, essa preocupação que eu tive lá atrás, quando a lei foi criada, ela, na verdade, agora o legislador, ele colocou em letra de lei o que já era uma preocupação antiga. Mesmo antes da lei, nós técnicos, estudiosos do tema da alienação parental, já nos preocupávamos com aquelas hipóteses em que as crianças estavam sofrendo atos de alienação parental e seriam ouvidas na sala de depoimento especial. E eu vou dizer a vocês por quê. Desculpem a voz falha, porque essa semana dei muitas aulas e eu estou com a garganta arranhando.
É o seguinte, olha, para quem não está muito familiarizado com o termo, eu vou fazer uma breve explanação sobre a alienação parental para que a gente chegue ao depoimento especial, tá? O que é a alienação parental? Primeiro, nos Estados Unidos surgiu inicialmente um debate onde um médico psiquiatra falou que existiria uma síndrome. E síndrome, para a medicina, significa conjunto de sinais e sintomas. Ele estudou durante 20 anos crianças filhas de pais separados e que tinham processos de guarda no tribunal, isso na Universidade de Columbia, em Nova York, e ele catalogou uma série de sinais que as crianças vítimas, segundo ele, disso que ele deu o nome de síndrome de alienação parental, apresentavam. Ele deu o nome de síndrome porque, para ele, nunca uma criança apresentava apenas um único sinal. Ela apresentava, no mínimo, 2 sinais. E ele listou 8 sinais. A criança vítima de alienação parental, por exemplo, ela passa a ser manipuladora. Ela passa a fazer encenações teatrais. Ela faz aquela encenação para agradar quem cuida dela, o alienador, que é aquele que pratica o ato de alienação parental. Uma outra coisa que a criança também faz é tem um fenômeno que ele chamou de pensador independente, e ele usou esse termo entre aspas. Significa que a criança que é vítima de alienação parental, ela, em princípio, ela é independente, mas na verdade ela não é independente. Ela não é uma pensadora independente. Ela é uma criança onde tem alguém que está por detrás dela, passando para ela uma imagem a respeito do mundo. E como é que se dá essa imagem, essa percepção da criança? Ao longo da vida, nós vamos crescendo e a gente vai assimilando os conceitos da realidade. Nós vamos aprendendo sobre as cores, sobre as coisas, sobre as cores, sobre os cheiros, sobre as adjetivações. Quando eu pergunto para uma criança que cor é essa camisa, e antes de nós fazermos a entrevista na sala de depoimento especial, nós precisamos de checar se essa criança tem aptidão mnemônica, se ela tem aptidão cognitiva, nós fazemos lá uma prévia, né, que é antes de entrar na sala de depoimento especial, nós fazemos uma prévia entrevista com essa criança para checar se ela tem condições para testemunhar. Porque muitas vezes ela não tem. Pode ser uma criança que tem algum tipo de transtorno de autismo, num grau que comprometa a fala. Eu já entrevistei menino de autismo com 10 anos de idade que não dava para entender nada do que ele falava. Pode ser também que aquilo que eu estou chamando de azul, e que nós, maioria, chamamos de azul, para uma pessoa daltônica não é azul, é vermelho. E isso também fará diferença. Ou seja, o entrevistador precisa de conhecer a realidade de cada criança, e esse teste é feito antes de entrar na sala. E o que acontece quando a criança está sofrendo uma pressão psicológica? Está sofrendo atos de alienação parental. E aí eu vou distinguir o que é a síndrome e o que é o ato. A síndrome é o conceito médico, e esse conceito não foi aceito no mundo inteiro. Ele não foi adotado nos manuais de psiquiatria. Existem 2 grandes manuais de psiquiatria, que para nós é o nosso CID, o Código Internacional das Doenças. Nós temos CID-10, agora já temos o CID-11. Toda e qualquer doença tem lá uma classificação. Então, se eu tiver uma depressão, aqui no Brasil, a depressão, no CID-11, ela está no F40, F.40. O médico que der o meu diagnóstico, ele vai diagnosticar que a Glícia tem F.40. Se eu for lá para a Suécia, quando eu chegar lá com esse atestado médico, o médico da Suécia vai saber que eu tenho depressão. Porque é um código mundial. Então, perceba a importância disso. E o Gardner, que é o psiquiatra que primeiro falou desse termo e estudou sobre isso, ele não conseguiu apoio da academia de medicina. Ele não conseguiu apoio para que a síndrome fosse incluída como sendo um transtorno dentro dos códigos de medicina, dos códigos mundialmente adotados como parâmetros de classificação das doenças.
E aí eu vou dizer a vocês o que acontece. Quem é contra a alienação parental, e eu quero depois ter um tempinho só para abordar sobre por que essa lei é tão polêmica, quem é contra a alienação parental utiliza muito esse argumento. Olha, isso não é científico, isso não foi aceito. Esse cara, dizem que até que ele se suicidou. Muita gente fala isso, eu pesquisei sobre isso, não há notícia disso. Dizem que ele era pedófilo. Também tem muita fake news a respeito disso, também não soube de nenhum caso em que ele foi condenado, enfim. O fato é que existe uma tentativa de desqualificar o trabalho dele. E eu vou dizer para vocês a minha opinião profissional. Enquanto técnica de um tribunal, eu acho que ele deixou para os tribunais e para toda a comunidade jurídica uma grande contribuição, que foi trazer para nós esses sintomas. Porque antes dele nós não tínhamos nenhum referencial teórico doutrinário que nos dissesse que tipos de sintoma a criança apresentava. Ah, eu trabalho com conflito, eu sempre atendi alienação parental porque sempre existiu. Mas nós não tínhamos referência de que aquilo que a criança está apresentando tem a ver com alienação parental. Muitas vezes eu identificava como sendo um conflito de lealdade. Porque a alienação parental ela se parece com conflito de lealdade. Se parece com ansiedade de separação, mas não é só isso, é uma coisa específica. E aí, qual é a diferença disso para o ato? Desculpem, eu estou bem? Um minutinho. Voltando. Qual é a diferença da síndrome para aquilo que o Brasil utilizou? A diferença é que o legislador brasileiro não adotou o conceito médico, adotou um conceito jurídico e adotou a palavra ato, ato de alienação parental. Esse conceito está no caput do artigo 2º da Lei 12.318, de 2010, que foi essa lei que recentemente foi alterada pela Lei 14.340, de 2022. O que é o ato, pessoal? Isso é importante que a gente possa distinguir. Eu palestro no IBDFAN, eu palestro em outros lugares, e a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a família ideal, a família perfeita, margarina, não existe. E quando um casal se separa e está litigando no tribunal, as críticas são coisas naturais e normais de uma família. Falar mal da ex-sogra, falar mal da ex-nora, falar mal da ex-cunhada, falar mal do ex, falar mal da ex, tudo isso é normal. E nós, psicólogos, temos um nome bonito para falar sobre isso, que isso se chama ambiente familiar hostil. Então, é natural que no meio de um tribunal, em meio a um processo judicial, onde as pessoas estão brigando e não confiam uma na outra, exista um ambiente familiar hostil. E, eventualmente, aquela criança ou adolescente inserida naquele ambiente vai ouvir críticas. Vai perceber que tem aquele levantar de sobrancelhas, vai perceber que o outro está com má vontade, vai ouvir dizer que o pai não pagou a pensão, vai ouvir dizer que a mãe arrumou um namorado e por isso agora não quer saber do filho. Tudo isso faz parte desse ambiente familiar hostil, faz parte desse pós-divórcio. E qual é o limite disso para um ato que seja considerado abusivo contra a criança? Um ato de abuso moral e aí sim ser tipificado como ato de alienação parental. O limite disso, pessoal, é um conceito que a gente aprende na faculdade quando a gente estuda psicopatologia. É um conceito científico. O limite é a frequência e é o grau com que as críticas aparecem. Se for uma crítica isolada, esporádica, e sem ser um grau de tamanha crítica, como, por exemplo, dizer que o cara não paga pensão é uma coisa, agora dizer que ele é abusador sexual é outra. Depende de que tipo de crítica está sendo feita, né? Então, dependendo do grau e da frequência com que a crítica é feita, isso é a partir daí que nós teremos o parâmetro do que será considerado o ato de alienação parental. E tem um outro detalhe importante. O ato de alienação parental, ele tem um dolo. Isso poucos juristas sabem, poucos doutrinadores sabem, poucos psicólogos sabem. A lei, quando trouxe o conceito do ato de alienação parental, é considerado o ato de alienação parental qualquer ato praticado no intuito de
tem um especial fim de agir. Duas coisas: causar repúdio ao genitor ou causar prejuízo no vínculo. Genitor ou genitora, né? Tem prejuízo nesse vínculo. Existe uma intenção de afastamento aí. Existe uma intenção de trabalhar essa criança de modo que ela veja o mundo do jeito que aquele adulto que está praticando com ela quer. E por que alguém faz isso com uma criança, gente? Isso é o que é o mais difícil da gente entender, né? Por quê? Por que um casal envolve a criança no meio da briga deles? Porque a briga não tem nada a ver com a criança. Essa discussão não tem nada a ver com a criança. A criança não precisa saber que o pai dela não pagou a pensão e que vai ser preso. A criança não precisa saber que a mãe, porque arrumou um namorado, dormiu fora de casa e perdeu o horário de levar o filho na aula no dia seguinte. Tem coisas que a criança não vai precisar saber. Eu fico muito preocupada, doutora Maria Marlete, com aquelas falas em audiência, né? Aquelas pessoas que a gente entrevista e elas vêm com aquela fala assim: ah, doutora, eu falei com o meu filho, com a minha filha, toda a verdade. Ué, mas a criança tem que saber de toda a verdade? Não. A criança tem que saber do necessário. Porque toda a verdade tem que ser colocada para o processo. E a verdade será aquela que o juiz irá reconhecer ao final do contraditório do amplo processo, do amplo devido processo legal. Ou seja, a criança não tem que ser informada sobre coisas que não interessam para a vida dela. E dentro daquilo que seja necessário, a gente vai falar o mínimo necessário. Então, eu também acho que a criança não é imbecil, a criança é um sujeito de direitos, ela merece respeito, ela merece informação, sob pena, inclusive, de violência institucional. Mas nós, quando ouvimos crianças no tribunal, nós temos que dizer para ela quem é o juiz, quem é o promotor, quem são os advogados, por que ela está ali. Só que a gente não precisa dizer para ela, você veio aqui porque tem uma notícia aqui de que você foi violentada, de que você foi abusada. Não. Nós podemos dizer isso de outra forma. Nós chamamos você aqui porque a gente quer te conhecer. A gente quer saber o que você pensa a respeito de ter ido à delegacia falar que coisas ruins aconteceram com você. O que você sente? E a gente quer conhecer você. O juiz que vai julgar sobre você precisa que você se esforce para se lembrar o máximo possível que você puder. Porque chegou o grande dia. Chegou o dia de você conversar com o juiz. E chegou o dia de você poder dizer para o juiz o que você sente, o que aconteceu realmente. E a gente tenta acolher essa criança dessa forma. E aí, qual é a minha preocupação em relação ao ato de alienação parental? Eu vou fazer agora um raciocínio jurídico e eu vou falar para juristas e isso me dá um alívio, que quando eu dou palestra para psicólogo, para assistente social, eu fico com dificuldade de fazer esse link, porque às vezes os colegas não entendem esse raciocínio. E o link é o seguinte, pessoal. Doutora Glícia, só complementando, mas também temos aqui entrevistadores forenses, psicólogos, sociais e pedagogos também no grupo. Sim, eu sei, assim, é uma maravilha. E também, eu estou falando isso não como crítica, não, só para dizer que valorizar o direito, sabe? Que tem muitas coisas que o raciocínio jurídico, assim, o curso de direito me ajudou a entender que antes de eu ter estudado sobre isso, eu não entendia. E por isso a importância desse diálogo interdisciplinar, porque o direito agrega valor ao nosso trabalho e o nosso trabalho agrega valor ao direito. É muito bom quando nós, entrevistadores, sabemos o que interessa para o juiz saber. Às vezes, Iana, nos treinamentos que a gente dá sobre entrevista forense, por que o juiz e o promotor querem saber quantas vezes aconteceu? Será que todos nós sabemos que isso tem a ver com a continuidade e o fato da habitualidade e isso agravar a pena? Porque se essa informação fosse dada no nosso treinamento, os colegas não perguntariam, porque eu já vi vários colegas perguntando. Gente, tem uma pergunta que se repete nas entrevistas. Todos eles perguntam se foi mais de uma vez. Quantas vezes foi? E isso é porque o Código Penal fala da habitualidade e fala do agravamento da pena. E essa informação, o direito pode nos ajudar a entender o nosso trabalho mesmo, né? Esse diálogo é fundamental.
Assim como quando juízes perguntam, por exemplo, na sala de audiência, é muito comum que seja feita a pergunta, né? Doutora, eu quero saber por que que a criança foi lá, uma criança de 12 anos, caso concreto, menina de 12 anos que foi vítima de abuso sexual pelo vizinho. Ela e outras crianças da rua. Eu entrevistei, foram 4 meninas, todas confirmaram relato assim, muito difícil, aquele relato truncado, se você percebe que tem um sofrimento genuíno ali, isso é uma outra dica importante, né? O relato, quando ele não tem alienação parental, quando teve abuso real, é um relato difícil de ser feito, né? A criança sofre, tem uma expressão facial de sofrimento compatível com a narrativa de trauma, né? E aí essas meninas falaram isso, e uma delas contou que todos os dias, às 5 horas da tarde, ela subia as escadas, porque o vizinho morava no andar, na casa de cima, a mãe dela e com ela na casa de baixo. E todos os dias, 5 horas da tarde, ela subia as escadas para ir ao encontro dele. E qual era o argumento da defesa do réu? O argumento era que ela ia atrás dele para seduzi-lo. Isso é muito comum, né? Isso é uma coisa até que é bem comum nos processos. O argumento de que a jovem de 15 anos, 14, aquela menina que já tem corpo de moça, de mulher, dizendo que foi atrás do cara para seduzir ele. E aí o Ministério Público faz essa pergunta. Doutora, mas por que ela foi? E é uma das horas, doutora Maria Marleide, que me dá angústia, porque eu queria poder responder por ela. Eu queria poder responder o seguinte, resposta tecnicamente correta. Ela foi porque o abuso é cíclico. O abuso é ritualístico. Quando nós estudamos sobre o abuso sexual, nós estudamos que ele tem todo um ritual, um modus operandi. E geralmente ele repete esse modus operandi. Então a criança, ela começa a ficar ligada que naquele horário ela tem que estar disponível naquele dia, local e hora para aquele fato acontecer. A menina que é vítima do abuso dentro de casa, por exemplo, pelo pai, quando o pai entra em casa e a mãe dela no início, quando ela começou a ser abusada, dizia assim para ela: vai se lavar, seu pai chegou. Depois de um tempo, a mãe não fala mais vai se lavar. A menina automaticamente vai para o banho, ela vai se lavar, porque o pai chegou. É ritualístico. Ah, então ela foi se lavar porque ela quer ser abusada. Claro que não. Ela foi se lavar porque na cabecinha dela, aquele ritual está inserido como sendo algo que dominou ela e ela não consegue se livrar daquilo, porque ela tem medo. Então, uma pergunta que eu gostaria muito de orientar, aproveitando a oportunidade aqui, que não fosse feita pelos promotores e juízes é: por que ela foi lá atrás dele? Porque a criança, ela repete como se fosse um ritual, como se fosse algo programado, e é programado, é um chip programado aqui dentro. Naquele dia, no caso da menina, todo dia, 5 horas da tarde, ela subia. Ela chegava do colégio, era o horário que a mãe dela ainda não tinha chegado do trabalho, era o horário que ele, que era bancário, chegava também do banco, e ela subia as escadas e fazia sexo com ele. Ele não ia até lá buscá-la. Ele não gritava para ameaçá-la. Ele não batia na porta da casa dela. E pode parecer, aos olhos do leigo, que ela ia porque queria. Não. Ela ia porque estava ameaçada. Ela ia porque tinha medo que, se não fosse, algo muito terrível ia acontecer. E essas ameaças podem ser explícitas, feitas pelo abusador, e podem ser implícitas, uma crença dela. No caso dessa menina, especificamente, caso real que eu estou contando aqui, ela acreditava que se ela não subisse para fazer sexo com o abusador, a mãe dela perderia o direito ao aluguel, porque a mãe dela estava devendo aluguéis, e ele falou para ela: se você deixar eu ver os seus peitos, eu não vou despejar a sua mãe. E a partir de um ato de voyeurismo, acabou se concretizando o abuso com conjunção carnal, inclusive, porque foi evoluindo a ponto de ela ceder para ele com medo da mãe e ela serem despejadas. Ele não ameaçou: olha, se você não transar comigo, eu vou despejar você e sua mãe. Ele falou só inicialmente do toque no peito, mas a menina entendeu, e ela passou a partir daí a ficar ameaçada. Mas voltando, isso é só uma dica que eu quis falar, aproveitando da gente ter a oportunidade de conversar sobre a importância do direito da psicologia dialogarem, né? Porque a vontade que eu, entrevistadora, tenho, nessas horas que a pergunta vem da sala de audiências, é responder pela criança. Excelência,
ela foi porque o abuso é um ritual, ela não foi porque quis, ela foi porque estava sob ameaça. Então, às vezes a criança fica desconcertada. Por que você foi? A criança nem sabe responder direito por que foi. Aí o réu logo alega, ela não estava obrigada, ela não foi coagida, ela não teve coação. Claro que teve. A coação não foi no ato, não foi no momento em que ela foi. Foi muito anterior, foi durante o ciclo. Durante o ritual existe coação o tempo todo. Enquanto o abuso acontece, tem coação o tempo todo. Ela tem medo o tempo todo daquele abusador. Mas voltando. A alienação parental, o legislador, quando escreveu sobre a natureza jurídica, isso está no artigo 3º da Lei 12.318, a natureza jurídica do ato de alienação parental. Está lá dizendo que a alienação parental é abuso moral contra crianças e adolescentes. Então, a alienação parental é abuso moral, é coação. Se é abuso moral, a gente pode agora nos valer do direito e fazer um link. Equivale a coação moral. O abuso moral é um ato que retira da criança ou do adolescente o lugar de responder por ele. Porque ele está sendo coagido. Porque ele está sendo induzido a praticar algo, né? A respeito daquilo que está se questionando. Ou seja, uma criança que está sofrendo atos de alienação, que tem alguém trabalhando a cabecinha dela, não tem discernimento, não é um pensador independente. Ela não tem discernimento sobre aquilo que ela fala. Ela fala porque ela está submetida a alguém que está por detrás dela, que a gente nem sempre consegue identificar, mas fazendo perícia psicológica nós conseguimos identificar, que é alguém que tem interesse que ela fale alguma coisa. E é muito comum nesse ambiente hostil, nesse ambiente de adversariedade, quando isso está num nível alto, a criança ser utilizada. Exemplo, está havendo uma discussão de exoneração de alimentos, por exemplo, ou uma discussão de redução de alimentos. E no meio da discussão dos alimentos, aquele que tem interesse em manter os alimentos fica com muita raiva porque o outro, que é o alimentante, quer se exonerar ou quer diminuir. É comum até que ele invente algo grave sobre o alimentante. Então, muitas vezes, as notícias, as falsas memórias surgem ao longo de um outro processo paralelo de hostilidade, de forte hostilidade entre aqueles pais, entre aquela família. É uma pena que o sistema é descasado como uma colcha de retalhos, mas quando nós vamos entrevistar a criança em sede de perícia psicológica e entendemos todo o contexto, para nós fica claríssimo que aquilo por detrás tem alguém manipulando ali, trabalhando aquela criança. E, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, ao longo desses 24 anos de tribunal, as inúmeras vezes que eu atendi criança, e quando eu escutei a criança, eu tive certeza que ela estava falando a verdade. Certeza, absoluta. Ouvindo só a criança. Porque a criança, tem muitas crianças que são capazes disso. Ela dramatiza, ela chora, ela tem uma expressão facial que aparentemente denota uma tristeza muito grande. A lágrima escorre. E nós, entrevistadores, ficamos compadecidos com aquele sofrimento aparente. E é muito comum, a doutora Maria Ilma está colocando aqui, né? Não dá para ver o chat todo, mas depois a gente vai abrir para as perguntas, né? É muito comum a criança ir para o tribunal e ela vai tensa, e quando tem a chance de ser escutada, ela chora, e nós ficamos na certeza de que aquela criança está falando a verdade. E aí depois marcamos a semana seguinte para ouvir o pai. Aí o pai traz algo naquele relato que já bota em xeque aquela fala da criança. Na semana seguinte, ouvimos a mãe. Aí a mãe já traz um outro elemento que bota em xeque a fala da criança. Por isso que eu gosto muito, e eu faço muito, a Rochelle me conhece, sou professora aqui na PUC, eu ensino os meus alunos a fazerem isso, a técnica da entrevista conjunta. Interação, a nosso Conselho de Psicologia, ele tem lá uma metodologia que se chama observação livre da criança.
Então, eu adoto o método de observação livre e dentro do método de observação livre, eu faço essa entrevista conjunta. Eu chamo a criança com aquele suposto agressor, processo de família, tá? Surgiu a notícia de abuso sexual no processo de família. Coloca junto na sala. Ah, Glícia, mas você tá maluca. Você vai colocar o suposto agressor com a criança, causando esse constrangimento para a criança? Não. É uma perícia. O juiz precisa saber. O promotor precisa saber. E a criança vai estar comigo. E eu preparo essa criança para esse dia, para esse encontro. Eu explico para ela, olha, vai ter um momento que você vai vir aqui e que eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude a entender o que aconteceu. O seu padrasto, o acusado, né? Ele esteve aqui, conversou comigo, eu conversei com você, conversei com a sua mãe, conversei com seu pai, e eu preciso entender. Eu quero que você fique do meu lado quando ele for me contar as coisas que ele me contou. Eu vou pedir para ele repetir para mim aquilo que ele disse, para repetir na sua presença. Muitas crianças não querem, resistem muito. Quando resiste muito, eu não insisto. Mas quando resiste um mínimo, eu explico, olha, eu vou estar do seu lado, eu vou te dar apoio, eu não vou sair de você, eu não vou permitir que seja feito nenhum tipo de constrangimento. Quando ele tiver a menor tentativa de constranger você, eu vou pedir que ele se retire da sala. Eu vou estar do seu lado. E aí eu faço o grande dia, né, o dia da entrevista conjunta. E aí o que a gente percebe? Corporalmente, o que tem em comum o falso abuso e o abuso real? O falso abuso e o abuso real têm em comum a fala da criança dizer que tem medo. Ela fala que tem medo. E a gente tem que distinguir se tem mesmo, porque falar que tem medo não é provar que tem medo. Nós temos que fazer a prova do medo. Como é que eu faço a prova do medo? Entrevistando em conjunto. Quando o abuso é real, quando o medo é real, fruto do abuso real, a criança fica tensa demais. A criança sofre horrores, ela agarra na minha mãozinha assim, teve criança que já fez xixi na calça, e eu suspendi o procedimento, não entrei na sala com ela. Primeiro ela chega, eu converso com ela, boto uma música, boto para desenhar um pouquinho, e antes de entrar na sala, ela estava sofrendo tanto que a gente suspendeu. Não é depoimento especial isso, estou falando de perícia, para distinguir falso abuso de abuso real. Quando a criança é falso abuso, entra na sala, inicialmente senta longe, aí eu proponho lá uma atividade conjunta, um Lego, um quebra-cabeça, um cortograma, que é um joguinho que a gente faz de escrever. Aos poucos, a criança vai se aproximando fisicamente do suposto agressor. E no final tá rindo, tá sentando no colo, tá dando tapa um no outro, tá brincando, nananã. E eu boto no laudo propositadamente. A entrevista durou 120 minutos. Pergunto a vocês, como que uma criança ficaria 120 minutos, 2 horas na sala com alguém que abusou dela? Isso não é crível. E interagindo bem, interação satisfatória, de 0 a 10, 10. Interação receptiva a gestos de carinho, rindo, brincando, senta no colo, aceita beijo, e dá beijo também, aceita abraço, tudo isso. E tudo isso é narrado no laudo. Ou seja, o abuso é falso. Porque eu explico por quê. O comportamento não verbal não é compatível com o que foi expressado com a notícia de um abuso sexual. Porque crianças que sofreram abuso sexual têm esse comportamento, e eu trago lá a doutrina do abuso sexual. Mas o que ele apresentou aqui não é compatível com isso. Então, senhor juiz, não está com cara de abuso. Eu até tenho um livro que depois eu posso deixar indicado para vocês, se a doutora Maria Marleide me permite. Eu fiz um quadro comparativo fazendo essa distinção de abuso real e falso abuso. Fique à vontade. Ó, eu vou depois deixar a indicação para vocês. Aqui, na página 145 desse livro, eu trago alguns critérios que nós utilizamos, que ajudam para nós técnicos fazer essa distinção entre o real e o falso, tá? Mas voltando ao tema da nossa palestra. Então, por que alienação parental a gente fica preocupado? Porque é abuso moral. Se é abuso moral, gera coação moral. Eu aprendi isso estudando o professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho, né, que é doutrinador, meu professor, meu amigo. Luiz Paulo é aqui do Rio, fui estudar direito de família com ele, e eu aprendi com o Luiz Paulo sobre os defeitos do negócio jurídico. Existem 5 defeitos, como todos vocês sabem. Erro, dolo, coação, estado de necessidade e fraude.
Quando a gente estuda sobre a coação, ela pode ser moral, ela pode ser real. A coação moral é aquela que retira da criança, quer dizer, o resultado é uma invalidade relativa, tem que haver prova do prejuízo, mas, de todo modo, ela é um vício de manifestação. Ela é um vício do negócio. E aí eu fiz esse link. Se a lei está dizendo que o ato de alienação parental é abuso moral, e abuso moral equivale à coação moral, e quem disse isso é o legislador do Código Civil, a lei também está dizendo que abuso equivale à coação, e retira a validade desse discurso, porque gera vício de fidedignidade, gera vício de manifestação. Então, logo, a criança, quando verbaliza algo, em estando comprovado que existe alienação parental, ou em suspeita de alienação parental, esse discurso é nulo. Esse discurso deve ser invalidado, não deve ser levado adiante. E a partir dessa construção que eu cheguei a essa, escrevi sobre isso também nesse livro, eu cheguei a essa construção teórica. Qual é a doutrina para a gente, então, justificar por que no depoimento especial nós não devemos ouvir a criança que é vítima do ato de alienação parental, quando há notícia? Por quê, gente? Porque a criança está sendo coagida. A natureza jurídica da alienação parental é ato de abuso moral, artigo 3º da Lei 12.318, de 2010, combinado com artigo 4º, inciso 2, a linha B da Lei de Depoimento Especial, Lei 3.431. Depois eu posso escrever no chat para vocês. Qual é então, a natureza jurídica? 3º da Lei 12.318 de 2010. Combinado com 4º, inciso 2º, a linha B, desculpa, botei 3º, 2º, a linha B da Lei 3.431, 2017. O que diz o artigo 4º, inciso 2, a linha B, da Lei de Depoimento Especial? Repetiu esse artigo 4º do depoimento especial, fala sobre todas as formas de violência. 5 formas. Física, psicológica, e divide o psicológico em 3, bullying, ato de alienação parental e a criança presenciar crime de pessoas da família. A violência sexual, exploração sexual é um 4º tipo, porque tem finalidades econômicas, o legislador distinguiu a sexual, que é para a gratificação sexual do adulto, daquela de exploração sexual, que é com finalidades econômicas, são as redes de pedofilia, né? E a 5ª, que é a institucional. E todo esse debate, doutora Maria Marleide, ele tem a ver com violência institucional. Porque no momento em que nós chamamos ao tribunal uma criança que está sendo coagida para que ela faça a prova da verdade, vamos nos lembrar qual é a finalidade do depoimento especial? Dupla finalidade. Proteger a criança, evitando dela um constrangimento. Esse constrangimento pode vir da sala de audiências por perguntas inadequadas, mal formuladas, lembrando que o juiz não tem obrigação de saber, o promotor também não, o advogado também não. Nós que estudamos sobre a saúde, sobre as perguntas, sobre técnica de entrevistas, isso é da seara da psicologia, do serviço social e do comissariado. Então, evitando o constrangimento de uma sala de audiências, onde ela está tete a tete com esse suposto agressor, né, a maior parte dos processos de depoimento especial são na esfera criminal e, na maior parte, o abuso foi verdadeiro. Na esfera criminal é uma realidade diferente da esfera de família. A maior parte das notícias na esfera de família, os abusos são falsos, diferente de na vara criminal, onde a maior parte são verdadeiros. Por quê? Porque não tem interesses escusos por detrás, né? Na vara criminal é outra história. E aí, essa criança tem que ser protegida, sendo retirada daquele ambiente que possa gerar para ela algum tipo de constrangimento, e ela tem o direito de testemunhar no tempo dela, lembrando que o depoimento é um ato de testemunhar,
É muito lindo quando a gente pensa na finalidade do depoimento especial. O depoimento especial ele foi criado para que finalmente a criança tivesse uma chance de narrar do jeito dela, no tempo dela, do jeito que for possível lembrar. Porque nem sempre ela se lembra do jeito como está lá na denúncia, ou do jeito como a gente gostaria, concatenado. Às vezes ela tem insights durante a fala. Às vezes ela tem lapsos de esquecimento. E isso é super natural. Eu tenho a dizer para vocês que a boa memória é aquela que falha. Uma criança, quando entra para fazer o depoimento e ela tem falhas da memória, ela tem dificuldade de se lembrar das coisas, é sinal de que o abuso aconteceu, mais chance de ter acontecido. Ao contrário, a criança, quando entra na sala de depoimento e tem aquele roteirinho, ela responde tudo, ela sabe detalhes, ela fala com muita naturalidade, expansiva, conta com muita tranquilidade, sinal amarelo para outras coisas que não seja abuso. Porque o abuso real, o relato não é tranquilo, não. O relato é bem truncado, é bem difícil. A criança esquece parte de alguma coisa, às vezes o promotor pede para a gente perguntar, doutora, pergunta no ponto eletrônico. A criança na denúncia falou que botou a mão na pepeca, enfiou o dedo e doeu. Aí ela só falou que passou a mão. Aí a gente volta com a pergunta para a criança. E olha a preocupação com a violência institucional. Eu não posso perguntar para ela, escuta, fulana, você falou lá na delegacia que o seu pai enfiou o dedo no seu bumbum, doeu, e enfiou o dedo. Você disse aqui que passou a mão. Você pode esclarecer? Não, não posso fazer essa pergunta. Essa pergunta é violadora. É altamente revitimizante para ela e é violenta demais. Então, como que a gente faz a pergunta? Eu devolvo a pergunta para ela de forma aberta. Fulana, quero te agradecer por ter colaborado, por estar se esforçando, por lembrar, por estar contribuindo para a gente poder entender o que aconteceu. Eu preciso que você faça mais um esforçozinho, mais um pouquinho, puxe lá dentro da sua cabecinha o que você puder se lembrar. Me ajuda. Me explica sobre a hora do banho. Você pode voltar lá naquele momento do banho e me contar o que aconteceu? Porque ela contou essa história, foi na hora do banho. Aí eu trago a cena para a cabecinha dela e me peço para contar sobre a cena. Vamos imaginar que a criança não fale novamente. Eu voltei com ela a pergunta, ela não falou. Aí tem coisas que eu não vou poder insistir. Infelizmente, vocês, juízes, têm sido maravilhosos. Isso é um diálogo muito importante que a gente está fazendo aqui, porque nós estamos aprendendo a trabalhar em conjunto e de entender que existem limitações para a prova judicial. É dupla finalidade, proteção da prova e proteção da criança. Então, a prova judicial não pode estar acima da proteção da criança. Tem coisas que são revitimizantes de tal maneira que podem gerar traumas para essa criança de tal maneira que a gente não vai poder perguntar mesmo. E muitas vezes o processo vai ter que ser extinto por falta de provas. A decisão vai ter que ser essa, infelizmente. Agora, eu queria compartilhar com vocês um material só para a gente poder ler o artigo da lei e a gente continuar nessa crítica que a gente está fazendo. É um material de 3 lâminas, rapidamente, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Aqui, olha, no ícone compartilhar. Cliquei aqui e vou compartilhar a janela, tá bom? Não, agora eu não... Tenho medo de eu fechar aqui e sair da nossa reunião. Não, não é isso aqui que eu queria, não, gente. Queria aqui, olha. Deixa eu ver onde que está meu material. Meu material está aqui. Aqui. Vocês estão vendo? Doutora Glícia, Ah, a senhora compartilhou a janela do Teams. Sugiro que a senhora pare o compartilhamento e compartilhe a sua tela. Então tá. Compartilhar. Chegaram aqui? Pronto, estamos bem. Ok, doutora. Chegamos aqui? Ok. Tá. Eu quero chegar, então, aqui, ó, no artigo
que é esse que a gente está estudando, né? A questão, eu chamei de questão de autonomia técnica, para nós é uma discussão, doutora Maria Marleide, porque nós temos uma resolução do Conselho de Psicologia que fala da nossa autonomia técnica. E quase todas as resoluções do Conselho de Psicologia falam em autonomia técnica do psicólogo. A 8 de 2010, a 6 de 2019, a resolução dos documentos escritos, a resolução que fala do assistente técnico. E, no entanto, a lei trouxe de um jeito que parece que retirou essa autonomia técnica, entende? Porque trouxe como sendo obrigatório, né? Vamos ver, pessoal, como é que ficou, então, a nova redação da Lei da Alienação Parental, introduzindo-se esse artigo 8º-A. A Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo, 8º-A. Artigo 8º-A. Sempre que necessário, o depoimento ou a oitiva de crianças e de adolescentes em casos de alienação parental, eles serão realizados obrigatoriamente nos termos da Lei 13.431, sob pena de nulidade processual. Esse final aqui, especialmente, me preocupa demais. É uma preocupação generalizada, o desembargador da Auto-E me convidou para fazer parte de um grupo. Nós vamos, então, criamos um grupo de trabalho no CNJ. Eu estou nesse grupo de trabalho, eu sou a única psicóloga do Brasil, né, de tribunal, fiquei muito feliz com o convite, para podermos discutir esse artigo, porque esse artigo trouxe uma inquietação muito grande para nós. Ou seja, já vimos, então, por que a criança não deve ser ouvida no depoimento especial, quando ela tem alienação parental. Quais são os riscos? O risco é um relato que não seja espontâneo. Riscos de decisões equivocadas, porque baseadas em relato não espontâneo. Ela está sob coação, ela está sofrendo opressão, ela está coagida. O risco é que o judiciário pode corroborar com a alienação. No momento em que o judiciário condena alguém, não vamos imaginar uma ação de estupro de vulnerável e que essa acusação seja falsa, seja por motivo de vingança. A criança falou, ela repetiu aquilo que falaram para ela durante muitos anos, ficou afastada desse agressor muitos anos e formou-se na cabecinha dela as chamadas falsas memórias. O que são as falsas memórias? São memórias de fatos que não aconteceram. Ou os fatos aconteceram, mas não da forma como a criança se recorda. Então, voltando a criança do banho, vamos imaginar, na prática, na vida real, o pai botou a mão na pepeca da menina? Sim. O pai deu banho na menina? Sim. O pai passou o sabonete na menina? Sim. Mas então ele abusou? Não sei. Precisamos saber, precisamos perquirir se teve lascívia ou se foi um gesto de higiene. Porque isso fará a diferença. Então, muitas vezes, a criança chega na casa da mãe contando uma história, em havendo uma briga entre os pais, que o pai botou a mão na pepeca, que o pai foi dar o banho, que o pai, durante o banho, botou o sabonete e ardeu e doeu. Gente, eu vou dizer para vocês, tá? Eu, como mãe, se chega até para mim, um filho pequeno, dizendo, mãe, a criança chega botando a mão entre a perninha, desesperado, domingo à noite, vai passar o final de semana na casa do pai. A criança chega se contorcendo, dizendo, mãe, a pepeca tá ardendo, mãe, a periquita tá ardendo, tá ardendo. O que foi, filha? O que houve? Meu pai botou a mão, meu pai botou a mão. Às vezes a criança tá com uma fissurinha, porque tá às vezes com uma assadurazinha, e o pai botou um sabonete lá, esfregou. Vamos limpar isso aí direito, vamos limpar essa periquita, esfrega o sabonete e arde. Pode ser isso, não sei. Pode ser que ele tenha abusado? Pode ser também. Mas a gente precisa de discernir tudo isso. E o depoimento especial não é o local para isso. Sinto muito, não é. Em havendo uma esfera de família e uma briga de família e uma suspeita de uma alienação parental, e essa suspeita deve existir sempre que for um abuso intrafamiliar, vamos pensar que então essa criança vai ser ouvida na perícia. Mas onde que é a perícia, Glícia? É aqui, ó. É nessa salinha aqui. A gente leva a criança para uma sala, senta no chão com ela, bate papo,
a gente lancha. Essa nossa sala hoje está bem diferente do que está aí na foto. Essa foto é antiga. Hoje nós estamos cheios de tapetinhos no chão, a gente senta no chão, conversa sobre várias coisas. A criança conta como é a rotina, como é o dia a dia, quem cuida, quem leva no colégio. E aí, fulana, me conta, me ajuda aqui. Está havendo aqui uma confusão entre seu pai e sua mãe. Eles estão sem conseguir se entender e eu preciso que você me ajude. O que está acontecendo? Você sabe dizer o que está acontecendo? E eu quero que você saiba também uma coisa. Olha, tem uma juíza aqui maravilhosa, a doutora Maria Marleide. Ela é muito experiente com crianças e adolescentes. Ela entende, ela estudou sobre isso. E ela vai decidir sobre o seu caso. Porque todas as vezes que o papai e a mamãe não conseguem conversar sobre alguma coisa que seja importante sobre a sua vida, existe um juiz que decide. E existe uma juíza aqui que decide, que vai decidir. Quero que você se desobrigue de saber de tudo, de dar conta de tudo, de ter todas as respostas. A gente vai bater um papo e eu quero conhecer você. E é assim que a gente faz na perícia. É método aberto. Eu não pergunto sobre nada especificamente. Eu posso até, em algum momento da minha entrevista, fazer a técnica de afunilamento, como a gente faz no depoimento especial também. O depoimento especial permite o afunilamento, que é, você começa com uma pergunta aberta, me conte sobre, me fale sobre, e se a criança não chegou onde você quer saber, você vai lá e pergunta, mas aí, fulano, e aquela hora do banho? Aí eu afunilei, quero saber da hora do banho. E na perícia eu faço isso também. A perícia é regida pelo artigo 464 seguintes. Se for pelo Código de Processo Penal, é o artigo 159 do Código de Processo Penal, tem que ser perito oficial, concursado do Estado, não pode ser perito nomeado, tá? Tá tudo isso aqui. Eu posso deixar depois o material, se houver interesse. Mas são técnicas distintas. E o que eu quero chamar a atenção é que cada caso terá sua utilidade. E que no caso de alienação parental, nós temos que ter cuidado com o artigo do depoimento especial que fala que ele é obrigatório. Olha aqui a palavrinha, ó. Obrigatoriamente. Aí tem gente que fala assim, mas Gleice, vocês estão exagerando. Não tem necessidade, porque, na verdade, o legislador, ele trouxe essa palavrinha introduzida aqui, ó, o sempre que necessário. Se ele trouxe o sempre que necessário, nem sempre será necessário. Gente, vocês conhecem cabeça de advogado, né? Melhor do que eu. Vamos combinar que os advogados vão pedir aquele advogado que está advogando para quem está inventando os abusos, eles vão dizer que é necessário, sob pena de nulidade, se o juiz não deferir o depoimento, vão depois dizer que teve cerceamento de defesa e tal, tal, tal. A gente sabe, né? Então, é um perigo esse artigo, é um perigo. O que nós precisamos fazer? Trazer o aporte da doutrina. O aporte da doutrina que justifica por que não deve ser utilizado o depoimento especial. E aqui eu também tenho, parece que eu tenho solução para tudo, né? Não tenho não, tá? É porque eu sou muito curiosa. Doutora Maria Marleide, eu sou inquieta, a Rochelle me conhece, eu sou hiperativa, inquieta, eu acordo cedo para correr, eu escrevo, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu escrevi aqui um artigo, capítulo 4º, por que não a alienação do depoimento especial? Riscos de como e quando ouvir. Eu já defendi nesse livro, que foi lançado no dia 1º de outubro do ano passado, que não se devia ouvir a criança que tinha notícia de alienação parental, antes da lei. Por isso, o desembargador doutor me chamou para fazer parte, porque eu enviei o livro para ele e ele falou, Gleice, quando eu li seu artigo, eu fiquei encantado. É exatamente isso. Nós temos que ter cuidado e trazer o aporte doutrinário até o juiz para indeferir, indefiro, porque há muito risco de decisão equivocada. Eu sugiro que seja feito primeiro, então, uma perícia psicológica. Ó, pode haver no mesmo processo uma investigação diferente de depoimento especial. Perícia psicológica. Ah, o tribunal não tem corpo técnico, então estamos com poucos peritos, poucos profissionais. Pode fazer convênio com outros lugares. Pode nomear perito externo, não tem problema. Perito das universidades, peritos particulares, que possam cobrar a perícia ou não, dependendo do tipo de combinado que for com o juiz. Ou seja, é possível que seja feita essa prova, fora do depoimento especial, prova da alienação parental. E aí, após o laudo da alienação parental, vamos imaginar, olha,
não foi notado nada de alienação parental. É um conflito muito grande, a criança está dividida, tem um conflito de lealdade, aí beleza, ouve no depoimento. Mas o meu medo é ouvir sem a gente poder saber. Vou trazer agora aqui para a gente finalizar a minha fala e abrir para debates um caso concreto que eu atendi e que eu quero compartilhar com vocês. Eu gosto muito dos casos concretos, né? As minhas aulas são sempre com os casos concretos, porque eu acho que é assim que a gente entende melhor. O caso concreto é o seguinte, esse menino, é a história de um menino, pais se separaram, ele tinha 6 anos de idade. E quando ele tinha, uma intensa briga entre o casal, uma ação de divórcio com várias cláusulas, convivência, guarda, alimentos, tudo junto, partilha de bens, tudo junto ali. Ficou combinado, regulamentado judicialmente, que o pai conviveria com o filho nos finais de semana alternados e um pernoite às quartas-feiras. Depois de um tempo convivendo com esse menino, o pai, a mãe fez uma notícia de ameaça. Bom, primeiro quero dizer que quem quis se separar foi o pai, tá? A mulher queria continuar casada, o pai não quis, porque disse que ela era uma pessoa insuportável, ela tinha um comportamento distímico, alterava muito o humor, tinha crises, enfim. A convivência se tornou insustentável, insuportável. E não cabe aqui discutir culpa, né? Não se discute mais a culpa. Basta dizer que a convivência está insustentável e beleza, quero me separar. Ela não aceitou. Isso é uma outra questão que nós peritos avaliamos quando nós entrevistamos as famílias. Será que aquela mulher e aquele homem estão no mesmo tempo do luto do divórcio? Ou cada um está no seu tempo? Porque um divórcio é uma coisa muito difícil, uma separação não é algo fácil. E pode ser que um queria e outro não. E aquele que não quer, ele está doído, ele está sofrido, ele fica com raiva, ele está vendo o outro curtindo a vida, namorando, comprando carro novo, viajando, e ele está ali no luto dele, ele está na fossa, está numa pior. Então, essa pessoa que está numa pior tem mais chance de querer se vingar, de estar com raiva, porque está doída. Mas isso tudo é análise do psicólogo lá, na perícia. Mas nesse caso concreto, eu não era perita, eu era entrevistadora forense, fui intimada para fazer o depoimento desse menino. Recebi os autos com um mês de antecedência, estudei o processo, mas eu vi lá no boletim de ocorrência, que tinha um boletim de ocorrência, de uma ida na delegacia, na DEAN, Delegacia da Mulher. A mãe da criança fez uma notícia de ameaça, uma queixa-crime de ameaça. E a juíza da violência doméstica, 3 meses depois, julgou improcedente. Ele foi absolvido pelo crime de ameaça. E, em seguida, ele entrou com uma ação de denunciação caluniosa. E aí, após ele ter entrado com a denunciação caluniosa, 15 dias depois, ela foi na delegacia e levou o filho para fazer um registro de abuso sexual. Estou falando isso de propósito. Por quê? Porque a ordem dos fatos importa. É através dessa cronologia dos incidentes que nós podemos ter uma ideia do histórico dessas pessoas. A notícia do abuso sexual surgiu do nada ou surgiu dentro do nada, que eu digo aspas, assim, não tinha uma briga de família, não tinha nada, foi uma família que foi registrar uma ocorrência, mas não tinha nenhuma questão pendente entre eles ali, ou surgiu em meio a um terreno arenoso, de disputas, de brigas, de violência doméstica, enfim. Isso tudo tem que ser motivo a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso diz muito sobre esse contexto e isso representa muito para nós na hora de ver a fidedignidade desse relato ou não, de sopesar tudo isso, né? E aí eu, como perita, bati o olho na data, fiz lá meu histórico, fiz a data. No mês tal se separaram, a mulher não quis, o cara refez a vida afetiva, ela não conseguiu emprego, estava desempregado, tudo isso eu vou anotando, as minhas observações sobre o processo. O juiz, o promotor, não precisa fazer isso é coisa de psicólogo, e eu fiquei fazendo lá. Chegou um ponto que me chamou a atenção. Ela fez ameaça, foi julgada improcedente. Semana seguinte, ele entrou com denunciação caluniosa, estava pendente. 15 dias depois, ela entrou com abuso sexual. Opa, botei logo uma interrogação. É abuso mesmo? Por quê? Porque ela está com muita raiva. Além de não ter sido com ele, não ter sido condenada, ela virou ré em processo criminal. Olha que em 15 dias, como que mudou de figura a situação dessa mulher? E em seguida levou o filho para fazer queixa. Então, de abuso. E aí eu prestei atenção nisso.
Aí o menino na delegacia, o relato dele era: meu pai desencapou o meu pintinho e lambeu. E era só essa fala. E o que mais? Fizeram depoimento especial na delegacia. E o que mais? Eu vi o vídeo. Ele dizia: só isso. E o policial perguntava: mas mais alguma coisa que você se lembra? Ele dizia: não, não me lembro de mais nada, só me lembro disso. Ele desencapou o meu pintinho e lambeu. E isso era o que tinha de prova no processo. O pai foi denunciado, o processo virou uma ação penal e veio para depoimento especial no tribunal. Quando chegou no tribunal, eu fui conversar com o menino minutos antes da entrevista, nessa salinha que nós temos aí. Nós temos uma antessala, que a gente usa lá uns lápis de cores, nós temos uma aguinha, damos um lanchinho para a criança, e a gente faz o teste de memória. E esse teste é feito da seguinte forma: e aí, fulano, olha para mim, eu quero que você me diga que cor que é a blusa que eu estou usando. Nesse dia, por um acaso, também era azul, né? Já viram que eu gosto de azul. Aí ele falou: azul. Eu falei: agora fecha os olhos, quero ver se você é bom mesmo de memória. Azul, que cor? Aí ele falou: azul, azul. Eu falei: não, eu quero que você me diga qual é o tom de azul. Se é azul escuro, se é azul claro, mais ou menos se é o azul quando o céu está de noite, quando o céu está de dia. Ele, quando o céu está de noite. Aí eu deixei ele abrir os olhos. Eu falei: agora abre os olhos. Aí ele abriu os olhinhos. Sentadinho comigo nessa mesa. Eu falei: então, olha só, deixa eu te explicar. Quando você entrar naquela sala lá para conversar com o juiz, que é essa salinha ali de 2 poltroninhas azuis, você precisa se expressar dessa forma, porque o juiz não estava lá, o promotor não estava lá, e eles precisam entender o que você está falando. Quando você falar alguma coisa, você tenta se lembrar os detalhes. Então, quando você falar azul, você fala: eu estava vestindo uma bermuda azul da cor do céu. Porque o juiz vai saber que é um azul mais escuro. Porque olha só, nós temos o azul claro também. Aí peguei lápis de cor e mostrei para ele. Não, tá bom, tá bom. Falei: tá passando no teste de memória. Vamos lá, segunda pergunta. O que você comeu hoje quando você acordou? Pão. Me fala sobre o pão. Aí o garoto me olhando já com cara de pensando: essa psicóloga é maluca. Aí ele dizia: o pão é pão. Eu quero me explica mais detalhes do pão. É redondo, eu posso dar dicas, né? A técnica permite que eu dê dicas. É redondo, tem esse formato, cabe na sua mão. Me fala o que você lembrar do pão. Aí ele foi falando: o pão é assim, assado, é oval. E você passou o quê? Passou alguma coisa dentro do pão? Passei manteiga. Que cor que era a embalagem da manteiga? Não lembro. Tenta lembrar, não lembro. O pote era redondo. Beleza. Você comeu pão com a manteiga que tinha pote redondo, e você passou o pão com a faca. Dos 2 lados do pão? Sim, dos 2 lados do pão. Beleza. Então, quando você conversar com o juiz, você vai falar tudo isso. Se você falar algo que você lembra, o detalhe daquilo que você está falando, você fala também. E isso, gente, é a técnica que nós utilizamos da memória. É a técnica cognitiva que está prevista no protocolo nacional, né? Porque essa técnica, ela visa rememorar, ela visa dar insight de memória. E fiz a técnica com o menino, vi que ele tinha aptidão mnemônica, ele era muito inteligente. E eu falei com ele assim: olha, agora enquanto você está aí, eu vou lá avisar o juiz que a gente já está pronto para começar a sua entrevista. Fiz com ele a técnica, isso tudo faz parte do procedimento, né? A antessala. Eu liguei para o juiz, falei com o secretário, falei: olha, o menino já está pronto, já pode começar a audiência. Aí ele falou: a gente vai aguardar aqui, o defensor público está chegando, aguarda 5 minutinhos, já está vindo. Eu falei: beleza. Depois que eu fiz a técnica, gente, a gente não pode mais conversar com o menino. Assunto nenhum. Porque eu posso distrair esse menino e também eu posso induzir algum tipo de resposta. Então, eu fico quietinho na minha sala de computadores e estou vendo ele lá desenhando. Aí eu estou vendo ele desenhando um monte de coração. Um monte de coração. Fez vários desenhos de coração. Pegava o vermelho e desenhava. Depois ele pegava o rosa e desenhava. Ele encheu a mesa de desenhos de coração. Aí me aproximei. Já na hora de começar a audiência, 5 minutinhos depois, eu falei: aí, fulano, vamos catar o nosso material para a gente entrar para outra salinha? Deixa eu ver o que você desenhou aí. Aí ele desenhou. Eu vi: pai, eu lamento não te ver. Eu te amo. 11 pontos de exclamação. Na hora que esse menino fez aquele desenho, me deu uma angústia danada, que eu vi o desenho. Porque parece que eu percebi que se tratava de uma alienação parental. Ele estava sofrendo muito por não ver o pai. Isso não é uma coisa comum no abuso. O abuso, a criança está ganhando, graças a Deus, está afastado do abusador. Não parecia o caso dele. Eu peguei o material todo, guardei para fins didáticos e não toquei no assunto com esse menino, porque eu não posso conversar sobre isso. Ali não é perícia. Eu tenho que entrar para a sala de depoimento, fazer com ele a entrevista, não toco nesse assunto do que aconteceu
no anterior, tá? E não posso nem juntar esse documento, não posso emitir opinião, nada disso. Começou a entrevista, o juiz falou, Glícia, podemos começar? Podemos começar. Então, eu vou ligar aqui a câmera. Ele ligou a câmera no teto, começamos a entrevista. Boa tarde, excelência. Eu estou aqui com fulano, ele tem 10 anos de idade, ele veio aqui conversar com o senhor e ele vai agora se apresentar. Se apresenta, fulano, para o juiz, para o promotor que está lá na sala de audiências. Que isso a gente conversa com ele. Olha, quando eu chegar lá, eu vou pedir para você se apresentar para o juiz, tá bem? O juiz precisa conhecer você. Você vai falar de você, se quiser falar alguma coisa da sua vida, você fica à vontade. A criança fica meio sem graça, mas isso é explicado a ela. Quando eu falei, se apresenta para o juiz, ele agachou no chão, ajoelhou de joelhos mesmo, com a mão assim, senhor juiz, onde que está a câmera? Ali, a câmera está ali. Senhor juiz, eu te peço, eu te suplico, senhor juiz. Por favor, senhor juiz, não me afasta do meu pai, senhor juiz. Me deixa ver o meu pai, senhor juiz. Senhor juiz, meu pai não desencapou o meu pintinho e não lambeu. Quem falou isso foi a minha mãe. Foi a minha mãe que falou que ele fez isso. Mas eu falei com ela, mãe, ele não fez. E ela falou, fez sim. E eu falei, mãe, ele não fez, não. Ela falou, fez sim. Você tem que falar que fez. Senhor juiz, ela falou que eu tenho que falar que fez, mas ele não fez. Aí ele estava tão aflito, tão nervoso, querendo chorar, já começou a querer correr pela sala. Eu falei, senta aqui, se acalma que o juiz vai te ouvir. Eu com medo de anular o procedimento, porque o garoto, fugiu ao protocolo, aí o juiz falou, Glícia, traz ele para cá. Então o juiz converteu a audiência de depoimento especial em audiência diretamente com o menino, lembrando que está previsto na Lei 13.431, que todas as vezes que isso acontece, o juiz que for ouvir a criança, que naturalmente a criança pedir para falar com ele também deverá ser capacitado, tá? Na técnica de depoimento especial, de modo que ele possa não violentar essa criança, possa acolher essa criança e entrevistar dentro do protocolo forense, daquele protocolo adotado pelo Tribunal de Origem, que, se eu não me engano, de vocês aí do Ceará, é o protocolo brasileiro, né? Então, eu quero agora fazer uma pausa aqui. Aí, bom, aí o juiz, quando conversou com o menino, correu tudo bem. Na verdade, ele acolheu o menino, o pai estava na sala também, aí ele já combinou ali o próximo encontro do menino, como seria no final de semana. Apesar de ser juiz criminal, ele telefonou para a juíza de família, e por telefone a juíza enviou um documento para ele que anexou no processo de família, permitindo a convivência partindo ali, advertiu a mãe para a prática de ato de alienação parental, e parece que aquele processo deu certo. E o final da tarde foi o pai e o filho saindo de mão dadas, andando pelo corredor do fórum, o pai indo ver o filho depois de 2 anos afastados desse pai. É muito bom quando a gente encontra juízes sensíveis assim. Esse juiz que é de uma regional aqui do Rio, ele é extremamente sensível, promotor também, eles trabalham numa sintonia muito importante, isso também. E deu tudo certo, né? Parece que, de alguma forma, o próprio menino denunciou a alienação que ele vivia. E deu tudo certo, felizmente. Mas eu tenho outros casos que não aconteceu isso. Nós saímos daquela entrevista, eu saí bastante angustiada, porque eu tive a impressão de que era uma alienação parental, mas eu não sei se o juiz e o promotor tiveram a mesma impressão. Então, porque nós somos técnicos, nós somos experts, nós estudamos sobre alienação, nós temos a obrigação de conhecer esse fenômeno, apesar de ser bem polêmico, o Conselho Federal de Psicologia não gostar que se fale sobre isso, emitiu na semana passada uma nota técnica recomendando que não utilize o termo alienação parental nos laudos, porque há uma resistência do Conselho. O Conselho entende que alienação parental é um termo punitivo que visa punir as pessoas, os pais e as mães, em especial as mães. O Conselho acha que é uma lei misógina, e esse debate é um debate político, sociopolítico, e é uma recomendação, é uma nota técnica, não é uma lei. Existe uma lei, a 12.318, que fala que é papel do psicólogo fazer a perícia. E, além disso, na minha opinião, eu fiz um juramento de ética, que é trabalhar pela não violação de direitos humanos. Isso está no Código de Ética do Psicólogo. E está lá no artigo 227 da Constituição que nós temos que colocar a criança a salvo de toda forma de negligência, crueldade, exploração, violência, opressão. Então, pessoal, para mim, a alienação parental é uma grande violência
é uma opressão muito grande. É retirar de uma criança a liberdade que ela possa amar e conviver com as pessoas da família dela. É um ato de covardia do adulto. E nós nos preocupamos muito com as violências que deixam marcas, né? Com as violências físicas, os maus tratos, e nós deixamos em segundo plano, muitas vezes, as violências psicológicas, que é o caso da alienação parental, né? Então, é como se isso não tivesse tanta importância. Daí, a necessidade desse debate, de mais debates como esse, daí a importância de se falar de violência psicológica para que a gente entenda que os efeitos dela para uma criança são terríveis. Uma criança que passou a vida ouvindo histórias que não são verdadeiras, isso tem frutos negativos na vida dela. Nós temos estudos que falam de tentativas de ideações suicidas, de uso de substâncias entorpecentes, de conflitos familiares, de dificuldades na questão de emprego. A criança que não é frustrada, a primeira frustração que ela tem, ela pede para sair, ou seja, a alienação parental deixa muitas marcas negativas para uma criança. Eu tenho um curso que eu sou coordenadora e eu trago vários pais e mães que sofreram alienação para dar relatos para os alunos, né? Eles já cresceram. Então, é muito bonito ver o relato assim, muitos conseguem perdoar quem fez com eles a alienação, reconstruir a sua história, dizer, olha, não vou repetir com os meus filhos, mas eu até tentei repetir isso, depois eu fiz as pazes com a minha mãe, fiz as pazes com o meu pai, e a minha vida seguiu. Mas eu perdi muito, muito tempo da minha infância. Eu tenho vários relatos para falar sobre isso. Então, nós precisamos urgentemente de nos capacitar. E eu quero já aqui reforçar a minha alegria de estar aqui e parabenizar a todos vocês que estão aqui. A SMEC pela iniciativa, a tentativa de trazer esse debate, a gente poder conversar sobre isso de forma interdisciplinar, porque é necessário. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou aqui aberta para a gente poder trocar uma ideia, tirar dúvidas. Doutora Marleide, só um minutinho antes, por favor, da senhora repassar as perguntas. Okay. Doutora Glícia, a Rochelle Trigueiro, sua colega, né, que foi quem nos ficou nessa articulação junto com a senhora e com a SMEC para trazer, né, dada a sua experiência, ela está com problemas técnicos de áudio e no chat, ela não está conseguindo nem colocar as mensagens no chat, mas queria só agradecer também pessoalmente a sua presença e dizer que está acompanhando, né, e dando um abraço. Ok. Doutora Glícia, eu estou encantada com a construção da sua palestra. Encantada mesmo. E agradecer de antemão a sua presença aqui conosco, certo? E para coroar a sua palestra, nós temos aqui algumas perguntas, certo? Que eu vou fazê-las de uma forma assim, mais em uma síntese, ok? É da doutora Ana Celina Nunes França. Ela pergunta, diante de uma demanda de oitiva com depoimento especial em situações de alienação parental, com notícias de violência sexual, faz-se necessário a avaliação de equipe multidisciplinar da dinâmica familiar anterior ao depoimento especial? Sim, idealmente sim. E aí o juiz é bom que fixe um prazo, para que isso não fique perdido, sob pena de também, quando fizer o depoimento, ter passado muito tempo. Ele fala que ele quer uma perícia especificamente para entender a dinâmica, faz uma coisa mais rápida, mais breve, não precisa pedir perícia social, e ele dá um prazo, vamos imaginar, de 30 dias, e já deixa a audiência de depoimento especial marcada. Aí isso é muito bom. Outra, como um entrevistador forense poderá ouvir uma criança em situação de alienação parental se o depoimento especial ouve a criança sobre um fato específico, levando em consideração que a alienação parental é uma construção, uma ação contínua? Esse é o problema, né? Como é que a gente faz, nós entrevistadores, para num único ato detectarmos? E mesmo que nós detectemos, vamos imaginar que nós entrevistamos a criança e percebemos que ali, naquela antessala, eu percebi que tem alienação parental. Ali, eu sou entrevistadora forense. Sob pena de nulidade, eu não posso emitir laudo, emitir opinião, nada disso. Eu tenho que ficar quieta. Então, eu tenho que
o espaço ideal não é ali no depoimento, é na perícia, justamente por isso, porque é difícil você, numa única entrevista, você detectar, e mais, em detectando, você não pode fazer nada com aquilo. Você tem que entrar, entrevistar a criança e ir embora para casa. Não pode emitir laudo, não pode emitir opinião. Ok. Doutora Glice, agora é uma inquietação jurídica minha, própria. A doutora acha suficiente o protocolo brasileiro de entrevista forense com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência ser aplicado, é suficiente esse protocolo ser aplicado aos casos de possível alienação parental? E é suficiente? Eu entendo que não. O que o protocolo fala, a finalidade de criação do protocolo foi para coibir a violência, né? Principalmente a violência institucional. E eu entendo que não é suficiente, porque dificilmente lá durante o depoimento o juiz vai ter condições de avaliar a questão da alienação parental. E mais do que isso, de aplicar as medidas adequadas, né? Advertir o alienador, estipular multa ao alienador, eventualmente inverter a obrigação. Então, se há um casal separado, por exemplo, quem busca na casa da mãe é o pai, pedir que a mãe leve na casa do pai a criança, como é que o juiz, que está ali com aquela responsabilidade de fazer aquele recorte da prova do fato, vai tomar as medidas protetivas necessárias e dar o encaminhamento necessário, porque o recorte do juiz ali que faz o depoimento é um recorte, vou fazer um pleonasmo, recortado, né? Então, eu acho que não é adequado, sabe? Eu acho que o protocolo ele não dá conta dessas questões. Por isso, a proposta do desembargador da Autoé de criar, olha que loucura, né, que nós estamos também nessa coxa de retalhos, de criar um protocolo para o protocolo. E o protocolo vai ser específico sobre esse artigo. O CNJ que vai criar um grupo de trabalho para criar um protocolo específico para os casos de alienação parental. Porque não há previsão no protocolo brasileiro para esses casos. E eu sinto-me feliz em saber que a doutora vai fazer parte desse grupo no CNJ. Com certeza fará a diferença toda com a sua presença. Mas nós temos outra pergunta aqui. Com toda vênia, no depoimento especial, no caso de alienação parental, a criança adolescente, pelo menos está habilitada da manipulação do alienador? A questão é assim, quanto mais jovem iniciar a alienação, mais chance terá essa alienação de dar certo, de vingar. Eu chamo isso no livro, né? O quando vinga e quando não vinga. Porque a criança mais jovem, cronologicamente, mais dependente emocionalmente, ela é mais vulnerável. Existe até uma teoria, a neurociência explica essa vulnerabilidade. Existe uma teoria que se chama teoria do monitoramento da fonte. A criança menor, ela tem mais chances de acreditar em quem cuida dela. Então, quanto mais confiável for essa fonte, mais chance da criança de incutir na cabeça da criança aquilo que o adulto quiser. A criança é quase uma tábula rasa, vamos dizer assim, mal comparando. Ou seja, iniciar uma alienação parental na adolescência é difícil, porque a criança já tem discernimento, já tem informação suficiente para discernir, para poder confrontar, para checar. Então, difícil iniciar. O que nós vemos muito é que o adolescente, quando vai ao tribunal, ele já está num processo avançado de alienação, mas não se iniciou na adolescência, se iniciou lá atrás. Eu tenho vários casos, doutora Marleide, que eu acompanho, de crianças que já sofrem alienação parental há muitos anos, que os juízes de família tentaram todas as medidas do artigo 6º, como medidas de tentar reverter o processo da alienação, inclusive ameaçando a inversão da guarda, inclusive em alguns casos fazendo a inversão da guarda, e paralelo a isso, nós da equipe do tribunal acompanhamos como essa criança dá esse desdobramento, né, essa convivência. E assim, o que nós percebemos? É a fase mais difícil. O problema é que demora o juiz a decidir, o tempo vai passando,
e esse jovem vai ficando mais resistente. Sobre isso, eu escrevi um artigo que eu posso compartilhar depois, eu mando aí para a ESMEC compartilha para quem tiver interesse. Não está nesse livro, não, está num outro livro, mas o título do artigo é Manda quem não pode e obedece quem tem juízo. Fazendo um trocadilho das palavras, os juízos são vocês, obedece o juiz. Por que acontece? Se chega uma criança no seu gabinete com 13, 14 anos, dizendo que vai se matar, e dizendo que se for obrigada a cumprir uma convivência, vai se matar porque não quer de jeito nenhum, o que os juízes fazem? Os juízes aceitam aquela fala, porque tem medo de impor uma convivência. Tem receio de que algo dê errado e que a criança possa, de fato, atentar contra a própria vida. Então, a gente está vivendo hoje uma cultura em que essa criança que foi alienada lá atrás, ela cresceu e ela chegou na adolescência empoderada. Supostamente capaz de se autodeterminar, mas, na verdade, ela é uma criança pequenininha, dependente do adulto que cuida dela e com medo de se expressar por ela, então ela só repete. Então ela fala, se eu for obrigada, eu vou me matar, mas é porque ela está muito alienada. Na verdade, é isso. Ok. Temos uma outra pergunta aqui, que ela quer saber da senhora, a Ana Celina ainda, que o depoimento especial é muito mais que uma produção de prova, deve ser entendido como um ato protetivo à criança? Sim. Isso é o mais lindo do depoimento, né? O depoimento, ele foi criado com essa finalidade protetiva da criança, finalidade de evitar a revitimização, evitar que a criança fique indo a vários lugares falar sobre a mesma situação, sendo reperguntada. Uma outra questão que nós vemos que acontece é uma falta de capacitação da rede de proteção. Então, quando a Lei 13.431 trouxe a diferença entre escuta especializada e depoimento especial, poucos profissionais sabem trabalhar com isso. E aí a criança vai no conselho tutelar e o conselho tutelar acha que ele tem que fazer a prova do fato. E entrevista a criança 10 vezes sobre aquilo. E não é isso, gente. Todo mundo que faz parte da rede de proteção tem que colher elementos mínimos para dar encaminhamento. Então, o conselho tutelar, que surgiu notícia de um abuso, chegou um pai ou mãe contando alguma coisa, ele faz um relatório, ele coloca no relatório que ele ouviu a criança, ouviu o pai, ouviu a mãe, e ele encaminha, então, para o Ministério Público tomar providências. É encaminhamento em rede. Mas ele não vai ficar ali massacrando, chamando aquela criança 10 vezes para conversar sobre o fato. Ele não tem que fazer prova do fato. Ali não é depoimento especial, ali é escuta especializada. Então, por isso que a lei é protetiva, porque a proposta da lei é fazer um único ato onde ela seja escutada sobre aquele fato, para não ficar indo um monte de vezes em um monte de lugar falando sobre a mesma coisa. A lei é a visão total protetiva. Certo. Uma outra pergunta, doutora. Da Ioneide Monteiro, é uma convidada. Tivemos uma experiência de uma psicóloga, componente de equipe técnica, que teve dificuldade de sair do papel como psicóloga, na avaliação psicológica, para aplicar a metodologia do depoimento especial por ocasião da oitiva. O que o profissional deve fazer para aplicar a técnica específica correta em cada atuação como psicólogo, perito ou entrevistador forense? Ele tem que saber a finalidade da prova. Se ele está na vara de família, ele vai fazer perícia. Ele não vai fazer depoimento especial. E se ele está na vara criminal, depende. Se ele tiver como no lugar de entrevistador forense, ele fará depoimento especial. Se ele estiver na equipe que tem equipe separada só para perícia, ele fará perícia. Depende de onde ele estiver. Ele vai utilizar a técnica dependendo do lugar em que ele estiver, em que processo ele estiver trabalhando e qual a finalidade daquele processo. Lembrando que o processo de família não tem finalidade de fazer prova do fato. Muitas vezes surge a notícia de um depoimento especial em processo de família, de um abuso sexual, mas não é ônus do juiz de família fazer a prova do abuso. Agora, interessa ao juiz de família ter mínimo de elementos sobre isso para que ele possa decidir sobre convivência, porque isso é que se destina ao processo da família? Sim. Então, ele pode, inclusive, pedir um depoimento especial, se ele quiser. Ele pode pedir uma perícia psicológica, se ele quiser. Agora, caso seja
haja indícios de um abuso mesmo, tem que ser extraído peça para o criminal e processar lá. Serão 2 processos paralelos. E as esferas vão ter que se comunicar. Né? Então, assim, não há óbice que o depoimento especial seja feito na vara de família, mas não pode banalizar. E por quê? Porque certamente isso vai virar um desdobramento na criminal e na esfera criminal a criança será ouvida de novo. Então, a fim de evitar a revitimização, deve-se evitar o depoimento especial na vara de família. Mas não há óbice que se faça. Certo. Essa pergunta é da doutora Maria Regina Oliveira Câmara. Quais os países que adotam a presente lei? Ela não se referiu à lei. Só o Brasil, só o Brasil. Só o Brasil. E por quê? Isso é importante que esclareça. Isso é um argumento que as pessoas que falam que a lei é misógina e tudo mais, mas não é. O professor Rolf Madaleno tem livro, ele tem um capítulo em que ele explica sobre isso. No México, que era o último país que tinha e foi extinto, mas em compensação, na Espanha, por exemplo, obstruir a convivência entre pai e mãe é fato criminoso. Em Portugal, idem. No México, se aboliu esse artigo, mas se transformou ele em suspensão de poder familiar. Não tem alienação parental, mas quem pratica atos de dificultar a convivência suspende-se poder familiar. Na Argentina, que foi o último país que tinha uma lei sobre isso, a lei foi extinta, mas em compensação se acirrou a penalidade para quem dificulta a convivência, para quem obsta a convivência. Ou seja, o que o Rolf defende é a mesma coisa que eu penso. Só precisa ter lei onde há descumprimento reiterado, onde há uma lei que não é tão protetiva para a criança assim. Nos outros países não tem lei, porque todas as leis que falam de convivência, as leis são rígidas. Tem que conviver e ponto, sob pena, inclusive, de incorrer em crime. E no Brasil, não. Por isso é que nós precisamos de uma lei, para lembrar que criança não é objeto, e lembrar que quem impede convivência, isso é abuso moral. Agora é da doutora Solange Menezes Holanda. Penso que, obrigatoriamente, não se refere à oitiva da criança, e sim como a forma como o depoimento deve, se necessário, ser feito. Ela acha que, obrigatoriamente, pelo que eu estou entendendo, a forma como deve ser feito o depoimento e, ao meu ver, atendendo um determinado protocolo. Doutora Solange, eu acompanhei a discussão de criação desse artigo novo, e nas razões para a criação desse artigo, a fundamentação era: não precisa de perícia, porque o depoimento é o local melhor para a escuta de criança. Existe uma tentativa de desqualificação das perícias. Por quê? A alienação parental aparece na perícia, mas não aparece no depoimento. Então, quem é alienador, quem faz alienação parental, tem interesse em defender que esse artigo fosse criado. E esse artigo acabou ele passou na aprovação por isso, porque houve uma indução em erro dos congressistas, dizendo que, olha, a perícia dá conta de avaliar se tem alienação, não precisa perícia. Porque o que está por detrás disso é uma tentativa de desqualificação das perícias. E por isso que eles botaram o vocábulo sempre que necessário, para que interessa a quem pratica alienação dizer: não é necessário perícia, será necessário depoimento especial. Okay. No sentido de que haja indução em erro, entendeu? Certo, a próxima. Sabemos que devemos seguir um protocolo científico para fazer o depoimento especial. Porém, esse protocolo foi desenvolvido para fatos de violência e não alienação parental. Eu acho que já foi repetida, mas vou continuar. Existe um protocolo de depoimento especial para alienação parental? Se não existe, qual o melhor instrumento para investigar a alienação parental? Não existe protocolo, o melhor instrumento é perícia psicológica, na forma do 464 e seguinte do CPC. Abrindo vista para indicação de assistente técnico, formulando quesitos, toda a parte procedimental do 464 e seguintes do CPC. Perícia. E continuando, pergunto, se há como identificar ou exemplificar em quais casos poderiam ser necessário o depoimento especial, ou se não há essa possibilidade diante dos argumentos técnicos já apresentados, ou seja, tipo assim, uma perícia já apresentada, há necessidade de um depoimento especial, pelo que eu entendi, essa pergunta é nesse sentido.
Se o juiz tiver, eu acho que isso é muito do julgador, né, doutora Marleide? Eu acho que é assim, se o juiz estiver, se aquela prova produzida, a perícia é um meio de prova produzida, for o suficiente para a formação da convicção do julgador, eu entendo que não há necessidade de um depoimento especial. A utilidade, agora, tem uma coisa que eu queria trazer aqui atenção, chamar a atenção. A utilidade do depoimento especial é para aqueles casos em que muitas vezes a criança tem, nós que entrevistamos na vara de família, né, temos a sensação de que teve o abuso real. Teve mesmo o abuso, não é invenção, é fato, teve o abuso. A criança apresenta um intenso sofrimento e tem uma narrativa compatível com a expressão facial, e nós temos quase que certeza do abuso. Aí, o que eu faço estrategicamente? Vou conversar com o juiz de família e eu recomendo depoimento especial. Porque o laudo, por mais que eu escreva e tente colocar em palavras a expressão facial da criança, o sofrimento que eu estou vendo ali, o tremor, a criança está trêmula, entrou na sala, teve uma fala truncada, teve dificuldade para narrar, por mais que eu tente explicar que tudo aquilo leva a crer que teve abuso, nada se compara à impressão pessoal do juiz e promotor. Quando uma criança está ali, falando de um fato traumático, com toda a carga emocional que isso requer, isso é muito impactante. Então, eu vejo que, às vezes, o que falta é essa impressão pessoal. Eu gosto muito do juiz olhar para a cara das pessoas. Isso muda a vida das famílias e muda a vida do processo. Os juízes precisam fazer mais audiências, na minha percepção. Porque todas as vezes que eu sugiro audiência, às vezes o processo está lá se arrastando de documento para lá e para cá, e junta prova, junta documento, junta laudo, um monte de coisa. Mas o juiz não fez audiência. Ele tem que olhar para aquelas pessoas e ver. Porque a impressão pessoal é muito importante. E o depoimento especial, ele permite essa impressão pessoal. Então, eu acho que a utilidade do depoimento especial, nesses casos em que já tem perícia, seria nesse sentido. Quando o juiz tem dúvida e permite a impressão pessoal. Porque a impressão pessoal é muito importante no processo. Ok, agora uma pergunta do professor Flávio Gonçalves. O que um juiz deve saber para evitar a revitimização de crianças em depoimentos especiais? Que conteúdos deveria constar dos cursos de formação de juízes para garantir este conhecimento? Essa é muito boa. Vai vir para nossas escolas. Doutor Flávio, ele fez a pergunta mais difícil de todas. Ele foi aqui o nosso anfitrião e ele me botou agora numa saia justa. No final, que eu estava saindo aqui, estava tudo dando certo. Agora ele puxou meu tapete. Essa é boa, doutora, essa é boa. Então, olha, eu vou parafrasear, eu não sei exatamente, eu vou parafrasear um amigo meu, que é o juiz Alexandre Moraes da Rosa, vocês devem conhecer, que é juiz no Rio Grande do Sul. Ele é doutrinador de processo penal e ele tem um livro que ele me presenteou e eu li isso no livro dele, que fala assim: eu tenho medo da bondade dos bons. E ele quis dizer isso quando ele se refere àquelas pessoas que param de estudar e acham que já sabem tudo. Então, eu tenho medo desse monte de boa vontade que existe em ouvir criança. Tem muita gente com boa vontade, mas boa vontade hoje no tribunal não é o suficiente. É preciso capacitação mesmo. É preciso estudo. É preciso entender sobre desenvolvimento de criança, entender sobre mentiras, sobre falsas memórias. Isso que a gente está fazendo aqui é fundamental, dialogar. Agora, eu acho que tem uma palavrinha muito chave para tudo isso aí. Porque nós vamos ficando com a prática, eu acho que a gente vai perdendo um pouco isso, vai ficando meio misturado com a nossa rotina. Que a palavra é empatia. A palavrinha empatia é essa coisa, essa necessidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho, doutora Marleide, que isso faz muita diferença na nossa prática, sabe? No sentido de que a gente possa escutar alguém do jeito que a gente gostaria de ser escutado. Eu digo sempre assim, eu entrevisto crianças diariamente, né? Eu trabalho nas varas de família, na comarca da capital, que é uma comarca aqui no Rio mais volumosa,
de extensão territorial maior, que abrange desde a zona portuária até todas as praias, até São Conrado, então pega todas as praias, são mais de 40 quilômetros, 50 quilômetros de extensão de orla, então pega pessoas que são de comunidade, abrange pessoas que moram em comunidade, que moram em altos apartamentos triplex no Leblon, que é o bairro mais caro aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu escuto essas pessoas de diferentes classes sociais com a mesma disponibilidade e a mesma entrega, sabe? Tendo advogado particular ou tendo defensoria pública. Porque eu digo assim, eu digo isso e isso é verdade, eu quero escutar alguém do jeito que se um dia meus filhos, Eduardo e Luísa, precisassem de ir ao tribunal e precisassem conversar com alguém, eu quero que essa pessoa, eu quero escutar como se fosse assim. Alguém que diga para eles assim, olha, calma, tudo vai dar certo, confia. A gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para ouvir você. E a gente precisa entender o que aconteceu. Eu acredito em escuta com amor, em escuta com empatia. E eu penso que isso é a diferença de todos nós que trabalhamos na justiça, sabe? Em qualquer lugar, promotor, juiz, advogado, nós servidores, porque nós somos servidores, todos vocês são agentes políticos, né, mas são servidores. Então, eu penso que servir ao público é a nossa função, né, servir à sociedade, e nós precisamos de ter amor e capacitação, volto a dizer, tenho medo da bondade dos bons. Capacitação e empatia. Eu acho que se eu pudesse resumir em 2 palavrinhas, seria isso aí. Muito bem, doutora. Bom, as perguntas aqui foram concluídas. Agora, a Iana, o professor Flávio, querem fazer o uso da palavra? Sim, gostaria, doutora Marlene. Mais uma vez... Posso falar, Flávio? Pode falar sim. Mais uma vez, assim, agradecer, né, a doutora Glícia pela disponibilidade, por compartilhar conosco, né, da sua expertise, do seu conhecimento, né, enriquecer a nossa tarde hoje aqui no Judiciário Cearense. Então, gostaria muito de agradecer em nome da desembargadora Vilalba, né, que é coordenadora da infância e do Núcleo do Depoimento Especial. Essa ação foi uma iniciativa do grupo de trabalho, né, para a implementação da lei, junto com a SMEC, né, que é uma grande parceira, sempre quando a gente solicita, que vê a possibilidade, a gente fica um pouco nos bastidores, né, como a gente fica em contato com os magistrados, tanto da capital como do interior, né, através do núcleo, a gente ouve muito das demandas e começa a avaliar também o tipo de demanda que chega para a gente, né, e começou a ter mais solicitação em relação à questão da oitiva em vara de família. E aí, diante da necessidade de discutir, né, maior o tema, a gente com certeza, né, doutora Marleide, vai se encontrar de novo internamente para aprofundar mais essa discussão aqui no Judiciário. E aí foi a oportunidade, né, quando a Rochelle Trigueiro disse que a doutora Glícia estaria disponível nessa data de hoje, a gente correu para conseguir organizar esse evento, né, estamos aqui com mais de 100 pessoas, eu acho que estava 120, mais ou menos, participantes, entre magistrados, colaboradores. Eu não sei se chegou a ter público externo, mas queria só enfatizar, né, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, né, por essa excelente explanação e discussão. Né, e mais uma vez agradecer também a disponibilidade da doutora Marleide, que nos presenteou com essa moderação da palestra, ao Flávio, né, como representante aqui da SMEC. Muito obrigada. Okay. Professor Flávio, você quer fazer uso da palavra? Eu quero aproveitar também e dizer, em nome da SMEC, do desembargador Luciano Lima Rodrigues e do doutor Alexandre, né, agradecer aqui a participação magistral da doutora Glícia Barbosa de Matos Brasil, palestra que trouxe um tema realmente relevantíssimo, de alta necessidade, né? E é o que ela falou mesmo, a empatia é fundamental, né? A nossa preocupação permanente enquanto escola é como desenvolver, por isso a minha pergunta, né? Como desenvolver esse tipo de habilidade, porque ninguém nasce empático, a gente se torna empático, né? Como ninguém nasce juiz, a pessoa se torna juiz, né? Mesmo o concurso, a aprovação do concurso não faz da pessoa da noite para o dia um juiz, né? Ou uma juíza. Então, quero agradecer também a mediação aqui maravilhosa
doutora Maria Marleide Maciel Mendes, né? Excelente magistrada, muito competente, interessada nas temáticas aqui da Escola da Magistratura, e a nossa colega servidora, doutora Iana Martins Araújo. Passa aqui a palavra à doutora Maria Marleide para fazer o encerramento. Então, nessa tarde maravilhosa, tivemos a oportunidade de ouvir a doutora Glícia e ouviríamos o tempo dobrado, porque a construção da palestra é maravilhosa, sem ser cansativa, trazendo para nós os exemplos práticos, e concordando que realmente é com o estudo, a construção do conhecimento, é que nós vamos amadurecendo e tendo a oportunidade de conhecer e decidir melhor para nós juízes. Então, essa sua palestra, como um olhar da psicóloga, trouxe para nós magistrados, com certeza, um significado muito importante. E, professor Flávio, eu gostaria de colocar aqui que uma das formas da gente trazer esse conhecimento para o nosso Ceará é convidar a professora Glícia para fazer parte do nosso corpo de formadores aqui da nossa SMEC. Perfeito. Okay? Que seria, sim, um amelhamento de cultura extraordinária, né? Então, eu estou muito feliz em ter tido essa oportunidade de ter sido mediadora nessa tarde, né, de palestra da doutora Glícia, agradecer ao doutor Luciano, mais uma vez, agradecer a nossa presidente, a doutora Anaíde, a desembargadora Anaíde, a desembargadora Vilauba, a Iana Martins, a Marina, a Mariana, né, que eu confundo os nomes, e ao professor Flávio, que para mim é o professor top dos tops. Obrigado. Ele sabe disso. Obrigado. E, professora Glícia, de coração, eu amei a sua palestra, amei mesmo. Como julgadora, veio adicionar muita coisa e tirar, assim, não todas as dúvidas, claro, mas algumas dúvidas que eu tinha quando da necessidade da realização efetivamente do depoimento especial nas varas de famílias, ou se a perícia psicológica e biopsicossocial seriam suficientes, né? Então, foi muito importante para mim. Muito obrigada pelo seu comparecimento. Eu que agradeço muito. Tem a palavra? Pois não, doutora? Está com a palavra. Agradeço muito, muito. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Quero dizer que vocês têm um trabalho incrível e que o Tribunal do Ceará tem uma equipe técnica maravilhosa, porque a Rochelle Trigueiro, que é a minha colega psicóloga, eu tenho um orgulho da Rochelle. E a Rochelle tem uma fala tão articulada, e ela traz aí, ela fala dos projetos de vocês, ela fala dos trabalhos que vocês realizam, e eu vejo que como que o Ceará está atento, está lúcido a essas questões envolvendo o direito da criança, violência institucional. Isso me deixa muito acalentada enquanto profissional. Quero agradecer, quero dizer que eu tenho um livro de perícias também, doutora Marleide, ó. Certo. Esse livro aqui foi escrito em parceria com o professor Conrado Paulino da Rosa, e que, sabe quem é? Advogado do Rio Grande do Sul, e com a Alcina Barros, que é uma psiquiatra do Tribunal do Rio Grande do Sul, a única psiquiatra em tribunal. Só temos uma vaga de psiquiatra em todos os tribunais da federação, e essa vaga pertence a essa mulher, Alcina Barros. Bacana. Então, aqui nós falamos de todo o procedimento das perícias nas varas de família, né? Esse meu livro de psicologia jurídica. Eu tenho também uma plataforma de cursos meus. Quem tiver interesse em acessar é www.gliciabrasil.com.br. Cursos gravados, totalmente online, está lá disponibilizados alguns cursos. No momento tem 4 cursos lá. E eu quero oferecer para vocês isso aqui, ó, porque eu gosto muito de flores. E eu gosto sempre de trabalhar, quando eu vou sentar para trabalhar, eu gosto de ter uma florzinha por perto. Aí eu tenho aqui na minha sala, enfeitando isso aqui, que eu botei do meu ladinho, para eu ver, que eu gosto da beleza e da cor, mas eu quero oferecer para vocês, ó, isso aqui. Ai, que legal! Para vocês, Tribunal de Justiça do Ceará, parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, parabéns pela inquietude, parabéns por permitir o debate interdisciplinar, parabéns à SMEC, porque o debate interdisciplinar, poucas escolas fazem realmente, na prática.
Então, eu agradeço muito a oportunidade, a vinda e dizer para vocês que eu adorei estar aqui. Muito, muito, muito obrigada. Professor Flávio, Volte minha mais. colega Iana, doutora Está Maria convidada a Marleide. retornar mais vezes. E virei. Sempre que me Glícia, chamarem, virei. Glícia, eu não tenho essas flores lindas, mas segue aqui o meu abraço em nome de todos para você. Uma boa Obrigada, minha tarde a querida. todos e que Deus nos proteja. Amém. Obrigada, gente. Tchau, Boa pessoal. tarde, obrigada a todos. Tchau.